Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da Design Academy. Aula de hoje, aula de social media, e a aula tá do jeito que eu gosto, com manipulação, com uma composição bem interessante, né? Hoje a gente vai criar uma composição para um suco Del Valle, tá? Um suco sabor manga. Aproveitar a alta aí dessa, não sei se você está assistindo esse vídeo agora ou depois, mas bem nesse surto aí de gripe que tá no Brasil inteiro, na verdade, e aproveitar o tema que é vitamina C, né, enfim, e fazer uma composição com esse nicho aí do social media. Social media, como eu sempre falo, é um nicho extremamente aberto, é um céu aberto que existem vários subnichos lá dentro para você trabalhar. Isso aqui é mais voltado para social media, para produtos, né, e esse tipo de composição aqui vai aparecer aqui na tela para vocês agora. Se você fizer um tipo de composição dessa para qualquer cliente seu, lógico que vai depender muito do pacote, como a gente já conversou várias e várias vezes, não só aqui, como também nas minhas redes sociais. Mas se o pacote merecer um tipo de composição dessa aqui, cara, não tem como uma composição dessa não ser atrativa, não chamar atenção, não tem como uma marca não querer consumir um trabalho desse seu. Então é isso que a gente vai fazer hoje, tá lindo demais, eu gostei pra caramba dessa composição, eu particularmente, mas quem tem que dizer se tá bom ou não, aqui é você. Então já deixa a tua avaliação aqui desde já, tá? No final da aula, coloca as estrelinhas aqui também, isso é muito importante pra gente ranquear as aulas mais importantes na plataforma, e esse é o objetivo, a gente sempre ir melhorando a qualidade dos conteúdos aqui na Design Academy. Essa é a primeira aula de 2022, sejam todos bem-vindos a mais um ano aí, né? Então o ano tá começando, vem muito conteúdo por aqui. Se você é recente aqui ou se você tá aqui desde o início, é sempre um prazer ter você aqui. Espero que a gente passe esse ano inteiro aqui evoluindo, aprendendo juntos também, porque eu também aprendo. Muita coisa que eu ensino aqui para vocês eu tenho que estudar bem antes, tenho que praticar. Então para mim também é uma forma de aprendizado, e a diferença é que eu tô compartilhando ali com vocês aqui, na verdade, né, com vocês, e tendo esse prazer enorme. Então é isso, vamos deixar de conversa e vamos para a primeira aula de 2022. Aqui nessa composição dá para vocês perceberem que tem algo bem fluido assim para o contexto do flyer, né? Tem uma bandeja de manga, tem pé de manga ali atrás, é pé realmente de manga, tem uma composição ali atrás. Porém, isso não estava prontinho assim, a gente teve que montar cada coisinha aqui, tá? Então, se liga na aula, assiste até o final, bastante atenção, depois você pratica, primeiro assiste inteiro, primeiro absorve, depois pratica, para você poder de verdade fixar o conhecimento na sua memória, tá? Então vamos lá, para começar, turma, nos materiais da aula aí, vocês vão ver que vai ter tudo que eu usei aqui para vocês, tá? Tudo que eu usei tá aqui, ó. Aí assim, ó, isso aqui é o que tá lá no BG, tá? Eu usei esses pés de mangas. Então qual que é a ordem cronológica que você tem que fazer para poder criar uma composição nesse estilo, nesse tipo? Primeira coisa, olhar referências. Então vai lá no Behance, ó, fui aqui no Behance. Vamos lá, vou fazer com vocês, tá? Fui lá no Behance e busquei referências. Vou ter aqui, ó, suco social media, ou então juicy social media, tá? Lógico que eu não fiz igual, né? Mas já abre a mente para você ali, ó, do que você tem que fazer. Olha que interessante aqui, ó. Se você olhar, então o que é que ele faz? Ele pega um ambiente, muitas vezes até mais fácil do que o que eu fiz, né? Aqui pode ser que o toco aqui já tem estado não tal, mas ele criou aqui, mas já estava uma boa parte da composição. Olha que interessante. Então, a pesquisa antes da criação é muito importante, tá? Porque ela vai fazer você abrir a mente para que as coisas deem certo, né? Então, ó, mais um aqui, ó, bem interessante também. Olha só o nível da composição da galera. Aqui pode até ter sido mais fácil, tem um errinho aqui na sombra, ó, não tem um contato legal, dá para colocar essa graminha aqui subindo, né, na caixinha ali para ficar mais realista. Mas você vê que já dá uma, ó, aqui tem a referência do que ele usou, tá vendo, ó? Você vê que já dá uma ideia bem interessante aí na sua mente para que você possa criar. E foi justamente isso que eu fiz. Olhei, ó, referência aqui, ó, da mesinha também, que eu já peguei isso aqui, ó. Então peguei a mesa, ó, coloquei aqui, tá? E fui montando a composição dentro da ideia que eu tive. Deixei mais um ambiente
rural mesmo, não deixei uma coisa tão artificial como a gente vê aqui em alguns. Tem um balão, tem um que tem, sei lá, um pássaro ali passando e tal. Eu deixei uma coisa mais realista, tá? Deixei uma coisa mais como se realmente tirasse a foto ali naquele ambiente, naquele local. Então aqui não entraria um balão, não quis usar uma coisa muito artificial, mas uma coisa realmente como se eu tivesse montado ali um cenário para poder criar essa composição. Beleza? Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, referência. Segundo passo, a busca dos elementos. Vou indicar para vocês um site no qual eu uso muito, que é o Yandex, para buscar imagens de alta qualidade. O Yandex é um sitezinho que não sei quem criou, o gênio que criou, mas é incrível porque ele busca imagens em todos os sites que estão ativos no mundo, né? Então, se você pesquisa uma imagem aqui, o que é que eu pesquisei aqui? Deve estar aqui na plantação de manga, tá? Aí eu já pesquisei em inglês. Tá uma mistura de inglês com espanhol, mas só que deu certo. Vamos lá. Ih, não pegou. Vá, filho. Agora. Então ele já me deu várias imagens de plantação de manga. E tá por aqui é que eu peguei pra usar aí no Fly, tá? E aqui quando você abre um, automaticamente ele vai te dando mais referências. Olha, essa aqui também tava bem interessante para usar, hein? Tem até um céuzinho a mais passando, só não tá tão linear. Acho que por isso que eu não escolhi, ó. Não está uma coisa tão linear, tá vendo? Ó, tá um pouquinho mais para esquerda, para direita. Dava para fazer isso aqui igual eu fiz lá e a gente vai fazer. Já tô dando um spoiler aqui da aula, mas seria interessante também, ó. Aqui também. Então tem muita coisa boa aqui nesse site. Qual que é a lógica desse site? Esse site é um exemplo. Se você pesquisar aqui, deixa eu ver, dentista. Só para ver se eu consigo mensurar o que eu estou falando aqui. Um exemplo, tem muita imagem aqui que é de banco de imagem pago, tá? Alguns de vocês até vão ver aqui que tem uma marquinha d'água, alguma coisa em cima aqui de algum banco de imagem. Mas o que é que ele faz? Se você disser, ó, eu quero essa imagem aqui, por exemplo, ó. Eu quero essa imagem aqui. O que é que ele vai fazer, esse site? Ele vai buscar em todos os sites do mundo, olha, simultaneamente, onde tem essa imagem. Toda imagem tem uma qualificação atrás, principalmente se for de banco de imagem, né? Tem um título e as pessoas dificilmente vão mudar esse título, vai pegar esse título, essa imagem já vai jogar dentro do site, na composição ali, e ela fica rastreável. Então tudo que é rastreável, esse site aqui busca e você vai e baixa essa imagem em alta qualidade. E aqui ele ainda te dá mais opções de formato, olha só. Então ele achou essa imagem aqui, além de estar mostrando essa opção aqui, ó, 1920 por 1280, ele também achou em 2560, achou em 1600 por 1066 e 768 por 512. Então, se eu botar aqui, ó, ele vai me dar, coloca não agora, a imagem num tamanho maior que ele já achou em outro site que está usando essa mesma imagem. Então, esse site aqui é excelente para vocês. Uma outra vantagem, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu sair, ó. Se eu pesquisar aqui, ó, hambúrguer, e se colocar aqui em file PNG, o tipo de arquivo, ele vai te dar já muitas imagens recortadas já prontinhas para você baixar e usar aí para fazer suas composições, estudo, trabalho, o que seja. Beleza? Então fica aí um hack super importante. Já tá até nos meus favoritos aqui, ó. Eu baixo muita coisa aqui agora do Yandex e, cara, tem me ajudado muito, então fica a dica aí para vocês também. Beleza? Então vamos lá. Sair desse hambúrguer aqui para não poluir minha mente aqui, que eu tô concentrado em outra coisa. Vamos voltar aqui. Então aqui busquei minha imagem de manga. Vamos ver lá nos materiais, ó. O que é que tem mais aqui, ó? Aí aqui já é Envato, tá? Já é Envato, ó. Aqui eu não usei, tá? Mas que foi essa plantinha que eu coloquei aqui na frente. Mas tudo aqui que tá aqui, ó, é do Envato, até a cestinha de manga. Então vai lá no Envato. Esse é o segundo passo, né? Vamos lá. Se você tem conta no Envato, massa. Se não tem, se um dia puder assinar, assina. Mas tem outros canais. O Yandex também vai servir para isso, ó. Pesquisa aqui manga. Mango Fruit, né? Para ficar melhor. E já vai dar muito resultado aí para vocês trabalharem mesmo sem ter um banco de imagem. Então, salva esse site aí na lista de vocês. Se gostou dessa dica, já deixa o comentário aí embaixo. Então, vamos lá. Vou vir aqui, vou pesquisar mango. E vai aparecer aqui, ó, em 3D, bastante opção. Eu peguei, ó, peguei essa imagem aqui, peguei essa imagem aqui também, peguei a cestinha que apareceu aqui em algum lugar, a cesta com, olha ela aqui, abri ela, tá? Dei um render,
muda a posição. Para quem ainda não sabe como usar o Envato, você pode, na aba de 3D, você dá um render e muda a posição. Deixei ela assim, eu poderia deixar assim, mas ia aparecer bem pouquinho a manga, então eu virei um pouquinho, inclinei. Baixei em PNG e usei ela aqui na minha composição, beleza? Os 2 primeiros passos. O terceiro passo se chama execução. Aí você já tem a ideia na mente, você vai pegando os elementos, cria a ideia e vai executar, que é o que a gente vai fazer agora, turma. Então vamos lá, deixa eu ver o tamanho que eu abri esse arquivo aqui, 1500 por 1500. Eu estou usando 1500 por 1500, meu computador tem um desempenho bom. Se você não tem esse desempenho, pode usar ele 1080 por 1080, 1250 por 1250, é uma forma boa também, 1000 por 1000, já é uma resolução aí que não vai prejudicar o desempenho aí da qualidade na internet, tá? Lembrando sempre de usar em 300 dpi de resolução. Ok, vou criar dar um Ctrl N aqui, 1500 por 1500. Vou criar e a gente vai começar o nosso trabalho. Primeira coisa aqui, ó, vou lá pegar minha imagem do BG, tá? Deixa eu deixar isso aqui escuro para mim ficar melhor. Vou abrir ela separada aqui em outra aba no Photoshop, desculpem. E aqui agora a gente vai fazer um recorte só dessa areazinha aqui que tá o pé de manga, né, as árvores. E vou cortar isso aqui. Eu não quero porque aqui tá sombra e tá sol, então ficaria uma coisa meio que, né, não legal aí para nossa composição. Então vamos lá, vou recortar. Vou usar primeiro aqui, ó, a ferramenta de seleção rápida, tá? Para poder selecionar uma área mais aberta aqui. Vou aumentar a aresta. Vocês estão vendo que já estou selecionando ali rapidamente uma boa área, ó. Vou diminuir um pouquinho só a aresta aqui agora, e tá ficando menor aqui. Então, ó, seleção rápida mesmo, tá, turma? Depois a gente vai refinar isso aqui. Vou mostrar a vocês a melhor forma para isso também. Segura o Alt pro negativo, show de bola. Vou puxar mais para cá e vou preenchendo aqui as áreas que eu quero recortar, né? Essa parte aqui pode deixar que ela nem vai aparecer mais daqui para frente. E vou fazer o seguinte aqui, ó. Tá pegando as sombrazinhas aqui, né? É interessante. Mas depois eu vou alongar um pouquinho aqui para poder dar uma refinada. Mas eu posso até deixar aqui também assim, ó. Tudo bem. Então vou dar uma refinada a mais aqui agora, que é o seguinte, com essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de laço, tá? Essa ferramenta de laço a gente vai refinar só para melhorar o trabalho da gente depois, tá? Essa seleção aqui, ó. Se você segurar o Shift, você aumenta, né, a sua seleção. Você tá adicionando algo à sua seleção, ó. Fechei e aumentei, ó. E vou vindo aqui, ó. Para diminuir, aí você aperta o Alt, tá? Então você vai diminuir aqui, ó. Diminuir, beleza? Essa ferramenta é excelente, cara. Então eu vou dar uma seleção aqui, ó, bem rápida, só para aumentar aqui a minha base de seleção aqui. Mas só que isso aqui a gente vai refinar de outra forma mais na frente, tá? Nem se preocupem com isso não. Só para melhorar mesmo. Vamos ver a sombra aqui, ó. Opa, tem que diminuir aqui, ó. Alt. Legal, pode deixar assim mesmo, não tem problema não. Só pra melhorar aqui essa ideia aqui da sombra. Ó. Show de bola. Feito isso, cria uma máscara, tá? A gente já tem uma base principal aí, que é o nosso pé de manga para o nosso BG. Então vou fazer o seguinte aqui, ó, ferramenta V, para voltar aqui pro cursor. Vou copiar aqui essa imagem e vou colar ela aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela aqui, ó, mais ou menos nessa posição aqui. Vou aumentar um pouco mais, vou botar aqui para a direita. Show, jogar um pouquinho para a esquerda aqui. Ctrl J, Ctrl T, perdão, botão direito, vira horizontalmente. E você vai segurar o Shift e arrastar para o lado. Segurando o Shift, ele vai em linha reta horizontal. Se você colocar para cima, ele vai na linha reta vertical, tá? Então vamos lá, ó. Segura o Shift, arrasta, deixa esse espaçozinho aqui assim, mais ou menos, ó. Show. Seleciona os dois aqui, árvore. Já cria os grupos aqui porque a gente vai precisar, tá? Vai ter um pouco de camada aqui. Sem acento mesmo, centraliza os dois. Deixa no meio aqui certinho. Show de bola. Aqui a gente tem nossa primeira imagem. Segunda imagem aqui agora vai ser o seguinte, ó. A gente tá montando
uma composição ali, um cenário, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora, ó? Pesquisando lá no Yandex também, eu coloquei estrada de barro, tá lá no Yandex. E apareceu essa imagem aqui, deixa eu só achar ela aqui. Ih, eu não salvei não, hein? Então vamos pesquisar lá novamente, tá? É bom que vocês vejam o processo aqui, ó. Vamos lá. Estrada de barro. Ele tem um tradutor, né? Ele tem um tradutor ali, mas se puder pesquisar em inglês, fica, eu acho que talvez melhor o resultado. Ó, essa aqui é interessante, poderia ser. Eu vou até abrir ela aqui em uma nova guia. Mas eu acho que essa daqui tá melhor, hein, por conta do ângulo, ó. O ângulo tá bem interessante, já tem umas arvorezinhas ali no final. Deixa eu ver se tem um formato maior, tem um formato aqui em 4000, ó. Not Now. E ele vai te dar a opção aqui em 4000 pixels. Tá vendo como esse programa é muito bom? É botão direito aqui agora, ou ver se tem a opção aqui de salvar. Geralmente não tem, porque isso aqui, ó, o site, apesar que aqui tem, né? Tá aqui, ó. Ih, tem que fazer login. Deixa eu ver o seguinte. Como não preciso tão em alta, deixa eu ver se isso aqui já tá em alta aqui, ó. Pronto, vou abrir a imagem aqui e a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Dar um recortezinho aqui, ó. Pegar a estrada e essas arvorezinhas aqui de fundo só, tá? Exclui o céu aí, tá? Exclui o céu. Aqui eu não vou precisar dessa daqui, não. Essa montanha aqui pode até rolar, hein? Deixa assim, ó. Deixa assim, tá bacana. Tá bacana. Vou só dar um recortezinho aqui mais detalhado. Segurando o Alt aqui. Nessa seleção. Só pra quando eu dar um desfoque gaussiano não ficar tão ruim, né? Porque aqui vai ser em desfoque, né? Então é de boa. Não precisa você recortar tão bem. Show. Deixa eu só selecionar a estrada aqui agora. Que faltou ela, né? Tirar o Caps Lock aqui. Outra estradinha agora tá ok. Cria a máscara. Dá um Ctrl S. Ah, entendi. Botão direito. Converte a objeto inteligente. Vou copiar ela aqui e vou jogar ela lá. Para não ter que criar um novo objeto inteligente lá. Tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Já vou posicionar ele aqui, o centro da estrada. Ó. E olha como já se encaixou aqui. Vou diminuir um pouco mais aqui. Ficou grandona. Pode deixar aqui embaixo mesmo. Então você pode preencher aqui se precisar. Ó. Segura o Shift e puxa aqui para baixo até encaixar ali. Deixa eu ver o melhor tamanho aqui para isso, tá? Tentar centralizar ali. Vou dar uma apagada aqui nessas folhas que estão passando, tá? Só quero essa areazinha aqui. Show. Ó, tem essa partezinha aqui mais clara, mas não tem problema, tá, pessoal? Isso aqui mal vai aparecer tranquilamente. Se fosse aparecer, você recortava com mais detalhes aí que daria certo. Ok, vamos lá. Uma coisa que ficou errada aqui, hein? Ó, corrigir isso aqui, ó. Mas a gente, quando detalhar aqui, a gente faz o ajuste disso aqui, tá? Bom que eu mostro a vocês aí como tirar algumas objeções aí do recorte. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Vou ocultar aqui. Vou criar uma máscara. E aqui, ó, pessoal, vou disponibilizar uns pincéis aí pra vocês, que são esses daqui, ó. Esses pincéis de grama aqui, tá? Que é bem interessante aqui, ó. Dá pra vocês fazerem esses detalhes aqui. Vou selecionar esse pincel. Olha só como ele é, ó, tá vendo? Tá 100%, tá. Então você consegue dar um recorte interessante. Tem outros tipos aqui, ó. Então dá pra você simular um recortezinho interessante aqui. Então o que é que eu vou fazer com esse pincel aqui, tá? Botão direito, diminui o tamanho e a gente vai girar ele pra direção que tá as folhas aqui. Opa, calma aí. Pronto. Vou girar ele aqui, ó, deixa eu voltar ao normal e vou procurar a posição aqui, que tá a folha mais ou menos, ó. Aqui tá interessante, vou diminuir. Aqui é onde eu vou usar, tá? Então eu vou dar só uns ajustes aqui, ó, dando os toquezinhos aqui, ó. Aonde eu tenho que tirar essa partezinha branca. Como vai ficar bem distante aqui, então não tem problema. Apesar que aqui vai ficar em desfoque, é bem mais tranquilo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou aumentar.
E vou tirar essa parte aqui. Vou botar o pincel normal aqui, é melhor. Pronto. Ó. Que eu não vou usar aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto. Essa parte não vai aparecer, né? Aqui deixa assim porque, tipo, vai ter um céu que é dessa cor. Vai ter... O que a gente vai precisar dar um refinamento é aqui, tá? Mas daqui a pouco a gente faz isso. Só esconder aquelas folhas aqui que tava aqui de intrusa da outra árvore. Ó. Tem mais aqui? Pronto, show de bola. Converter em objeto inteligente de novo, só para tirar essa máscara aqui, tá? Para não ficar... Que essa imagem vai ficar fixa aí. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar uns ajustes nessa imagem. Primeiro eu vou dar um Ctrl M aqui para abrir uma curva direto no arquivo, tá? Lembrando que tem que estar um objeto inteligente, senão você não consegue editar nada depois. E vou tentar ajustar aqui para deixar ela numa coloração mais interessante. Ó. Show. Já melhorou, né, papai? Próximo passo, turma. Vamos lá nas árvores aqui agora. Posso até unir as árvores aqui, ó. Pra não ficar dois arquivos. Vamos unir elas. Converte objeto inteligente, cria a máscara, ferramenta de grama lá. É bom que já tá prontinha aqui, ó. Só você girar ela pro sentido que você quer fazer o recorte. O detalhamento. Agora é trabalho lento, tá? Lento entre aspas, né? Mas dá pra você ir fazendo, ó, tranquilamente. Sem muito estresse, ó. Quem tem mesa amassa, quem não tem, tem que ser no mousezinho aí nos cliques. Talvez até para esse job aqui o cliquezinho seja interessante, viu? Mas para mim, eu sou acostumado aqui, é mais de boa. A gente dá uma encaixada aqui, vai ficar em desfoque, não vai aparecer tanto, mas só para perfeccionismo, tá? Como a gente vai usar em desfoque aqui, talvez nem precisasse fazer isso. Mas como eu sou chatinho, aí eu vou fazer. Aqui em cima agora, na árvore aqui, realmente precisaria. Senão vai ficar feio aqui quando a gente... Só simular aqui os galhos. É igual quando a gente faz a manipulação que tem grama. Esse pincel aqui ajuda demais, tá? Tanto para recriar uma grama, como também para recortar, né, alguma coisa que tenha, a graminha. Então aqui eu tô só simulando aqui uns galhos para não ficar esse recorte secão aí, ó. A árvore vai aumentando também o tamanho do pincel, né? Automaticamente, olha só como já tá disfarçando bem aqui o recorte, tá? Vou aumentar o tamanho do pincel aqui agora, vou girar um pouquinho mais pra lá. Ainda tô vendo esse oval aqui, tu acredita? Vamos lá, tá? Uma hora termina, né? Faz o seguinte, eu vou pular essa parte aqui, tá? Terminei aqui, temos esse resultado interessante. Ficou excelente dentro do que a gente vai precisar aqui para nossa composição. Uma questão aqui, como vamos desfocar isso aqui, não vai aparecer tanto esses detalhes, mas você vê que a gente já simulou um recorte interessante aí das folhas. Próximo passo aqui agora, vamos lá nos nossos elementos, pegar o nosso céu, vamos jogar ele aqui, para cima. Temos mais áreas aqui, ó, a gente vai segurar o Shift e aumentar ele aqui para a gente inclinar a posição desse céu para poder ter uma lógica melhor aqui com o ambiente, tá? Então a gente vê que as coisas já estão se encaixando. Olha aqui como o recorte ficou interessante agora, ó. Lá o fundo, show de bola. O que a gente vai fazer agora? Vai simular o desfoque, né? Então o que acontece? Como eu vou ter um primeiro plano aqui, que seria uma fotografia do produto, que a gente está simulando isso, a gente está simulando uma fotografia do produto. Como o primeiro plano aqui está em foco, o segundo está em desfoque. Então, quanto mais distante for, mais desfoque vai ter. Então, vamos dividir esse desfoque aqui em duas etapas, tá? Primeiro, o céu, ele vai ficar único porque o céu já está distante por vida. Então, a gente vai colocar um desfoque do oceano aqui bem mais forte no céu, tá? Agora, só cuidado, deixa a nuvenzinha aí aparecendo, para não desfocar demais e tirar aquele efeitozinho bonito que o céu dá. E aqui agora é a nossa composição geral aqui. A árvore e a minha estrada. Eu posso fazer o seguinte, eu posso unir os dois para ficar mais fácil, ter menos trabalho. E o que é que eu vou fazer? Primeiro eu dou um desfoque
que já tá aqui no meu histórico. O mesmo que eu dei lá no céu, que é pra gente utilizar nessa parte mais distante. Eu posso até deixar, dar OK, duplica ela aqui, ó, segura o Alt e arrasta pra cima. E você vai diminuir agora o desfoque, que é essa parte mais próxima aqui, que a gente precisa dar mais ênfase aqui ao fruto, a árvore também, OK. Então o que é que eu faço aqui agora? Vou na minha árvore de cima, abro uma máscara, quase não sai, abro uma máscara, ferramenta beira e pincel, boto o pincel lá padrão, coloquei ele aqui em cima, o pincel geral, preto para apagar, e a gente vai apagar essa parte que tem mais desfoque, tá? Só na parte final aí para dar aquela profundidade, tá? A dureza tá 0, soft, OK? Só para dar uma simulada aqui na profundidade, tá, pessoal? E ó, vamos ver aqui. Show de bola. Então aqui tá mais. Vou deixar um pouquinho mais aqui, ó. Na estrada também, na sombra, a mesma coisa, tá? Aqui tá mais próximo. O ideal é a gente criar uma linha aqui de desfoque, né? Sendo que aqui, ó, coloca o branco e reacende aqui em cima aqui, ó. Pronto. Show de bola, turma. Então essa parte aqui vai ficar, nem vai aparecer, mesmo assim a gente deixou uma composição aí sobrando caso a gente precise, mas quase não vai aparecer. Ctrl G, BG, OK, excluir essa camada aqui, já foi a nossa base principal de composição ali do BG, tá OK. Próximo passo aqui, turma. Vamos lá nos elementos, tem uma table aqui, uma mesa. Peguei no FreePic, tá? Pesquisa no FreePic, table, vai aparecer. Ó, table vai aparecer bastante opção aí para vocês. Algo interessante aqui que eu vou falar para vocês, que é o seguinte. Já vai aparecer muita opção pronta lá, tá? Isso pode facilitar a tua vida. Mas como eu quero ensinar vocês aqui a opção também de você criar, isso dá uma liberdade também de você também ter uma exclusividade, né? Além de tudo, ter uma exclusividade e dá uma liberdade de você ter um trabalho muito mais criativo. Mas se você pesquisar aqui, ó, table wood, mesa de madeira, vai aparecer muita coisa, já vai aparecer algumas composições aí, ó. Deixa eu pesquisar só sem a madeira para ver se aparece mais opção. Ó, já vai aparecer algumas composições. Olha, aqui com certeza dava para criar, ó, esse flyer, né? Porém, o fundo já não ia combinar tanto, por isso que decidi mostrar algo mais criativo ali, voltado, né, para realmente o produto que a gente tá trabalhando. Mas ó, aqui também já dava para fazer, ó. Então tudo isso é opção, tá? Mas vamos criar nossa composição aqui de acordo com o que a gente quer, pessoal. Então eu vou suavizar só um pouquinho esse desfoque aqui, hein? Foi o seguinte, ó, ferramenta B, tá no branco para reacender. Vou deixar aqui 20%. Usei o atalho numeral, tá? 2. E vou só dar uma suavizada aqui para não ficar muito bruto aqui essa transição aqui de desfoque, né? Olha só como já melhorou. Agora sim, foi erro meu, tá, pessoal? Desculpa aí. Próximo passo, table, cadê ela? Ó, tá aqui, a gente tem que dar um recortezinho bem leve nela. Posso até recortar aqui mesmo, tá? Jogar ela aqui, ó. Vou aumentar ela, colocar ela mais ou menos nessa posição. Vou dar uma inclinadinha só um pouquinho mais aqui para ficar com uma perspectiva melhor para o que a gente vai fazer. Ferramenta de seleção retangular, seleciona aqui mais ou menos onde tá. Seleciona antes um pouquinho porque a gente vai dar uma suavizada, tá? Cria uma máscara e aqui na difusão você vai dar uma suavizadazinha nesse recorte aqui. Não precisa tanto, porque vai ter um elemento bem coladinho ali. Então se a gente difundir demais, se a gente difundir muito, vai ficar meio artificial. Então aqui eu tenho nossa mesa e eu pesquisei lá wood textura. Vou mostrar aqui, ó. Wood textura. E aparece um monte de textura de madeira aí, tá? Para vocês baixarem. Eu baixei essa daqui. Cadê ela? Bem interessante, parecia com a da mesa aqui, né? Ó, ficou legal. Vou jogar ela aqui embaixo. Coloca ela abaixo da mesa aqui, ó. E ela vai ficar como se estivesse montando uma bancadinha aqui, tá? Bem interessante. Vou só fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar um Ctrl Shift A, um Camera Raw, e vou dar um pouquinho de claridade aqui, só para escurecer um pouquinho essas partes escuras aqui, ó. Tirar um pouquinho o branco dela aqui, ó. Ó, já deu uma melhorada aqui. Aí o que é que eu vou fazer aqui agora, ó?
Primeiro aqui, ó, vou abrir uma camada em branco, vou clipar aqui nessa parte de baixo, tá? Caso vaze alguma coisa, para não vazar, por segurança. Ferramenta abelha e pincel preto. A gente vai criar uma sombra aqui, coloca como multiplicação, tá? Para poder se integrar bem aí na composição. Dá um toque aqui. Opa, tá 20%, deixa 100. Dá um toque aqui, segura o Shift e dá um toque do outro lado. Ele vai criar uma linha, né? Seguindo o Shift ali. E agora dá um Ctrl T, botão direito, deformar. A gente vai puxar só essa abinha aqui um pouquinho e essa daqui também. Porque a iluminação aqui tá vindo de cima para baixo. Tô seguindo a regra aqui que tá na sombra do pé de manga aqui também, ó. Então a gente vai usar essa regra para tudo, tá? Vou só dar uma suavizada aqui, ficou muito bruta. Olha que bonitinho já ficou, né? Ficou interessante. Show de bola, turma. Mesa. Save aqui. Mesa. Ó, show demais. Lá nos materiais, cadê o nosso suco? Já está aqui recortadinho, prontinho para vocês. Vou pegar meu suco, vou jogar aqui, Ctrl T, vou diminuir, deixar ele um tamanho razoável, deixar ele mais ou menos no centro aqui, tá, da mesa, não no centro entre esse espaço, no centro visual aqui, tá, do realismo. Você tem que simular o realismo lá. Deixa ele mais ou menos no centro, porque eu tenho espaço para colocar mais alguma coisa aqui se eu precisar. E aqui eu já vou começar meu jogo de sombras, tá? Como que eu vou criar essa sombra aqui, ó? Abaixo do suco, nova camada em branco, ferramenta abelha e pincel, botão direito, e a gente vai simular a perspectiva da mesa aqui, fechando o nosso brush, tá? Então aqui, ó, tá quase, né? Aqui até encaixa, aqui não. Deixa eu ver se... mas é compreensível. Tá legal. Dureza, ok. Coloca como 10% aqui a opacidade, tá? Aumenta um pouco. E você vai criar primeiro uma geral aqui, ó. Dá um toque, dá outro toque e ele vai ficando mais forte. Dá outro toque e vai vendo que se encaixa. Vou diminuindo, ó. Tô criando uma sombra geral aqui do corpo, tá? Dá um toque aqui também. Dá um toque aqui também. Legal. Agora eu vou criar uma sombra de contato. Pode ser com esse mesmo brush aqui, sendo que você vai ter mais trabalho, mas eu vou deixar ele normal. Vou diminuir aqui o tamanho. Opacidade eu vou deixar em 50% agora, tá? Vou vir aqui embaixo, vou diminuir bem aqui e vou criar só uma sombra aqui. Dou um toque lá, seguro o Shift, dou um toque aqui porque a ferramenta acompanha, né, aquela linha ali. Vou deixar um pouquinho mais forte, faço o mesmo procedimento. E temos aí a nossa sombra de contato, que é a sombra mais próxima, né, do suco. Vou criar mais uma abaixo da sombra de contato, pode nomear se você quiser, tá? Sombra contato. Opa. Sombra maior. Isso aqui vai ser a sombra média. Essa aqui a gente vai pegar esse mesmo brush que a gente usou lá no outro. Deixa 10% de aqui, atalho numeral 1. Ferramenta abelha e pincel. Vou aumentar aqui a aresta. Vou simular novamente aqui. Ó, agora ficou muito. Não. Aí. A minha perspectiva, né? E eu vou 10%, vou dando uns toques aqui, ó, mais próximo da caixa do suco, trazendo mais pra frente aqui um pouco, tá? E olha só, a gente já tem uma sombra bem mais realista aí, seguindo a nossa regra geral da imagem, tá? Ó, sempre de cima para baixo aqui a nossa sombra, a iluminação tá bem também aqui, a iluminação tá meio que central, tem um sol aqui em cima, a gente vai criar um sol, mas tá meio que geral aí, o estúdio tá bem iluminado, beleza? Então aqui eu tenho o meu suco. Comparar aqui, ó, sem a sombra, para você entender já o realismo de uma sombra bem feita, o que já faz aí na tua imagem, tá? Então pronto, próximo passo aqui agora, as frutas, tá? Vamos espalhar algumas mangas aqui que eu peguei lá no Envato também, mas vocês viram aí no começo da aula que também dá para pegar no Yandex, talvez no FreePic também tenha. Eu tenho uma manga abertinha, com os cortes padrão aí que muita gente faz, né? Igual tá aqui no suco, ó, então interessante colocar. Vou diminuir aqui mais no realismo mesmo para ficar legal. O próprio Envato ele já tem a sombra, né? Então se você vir lá no Envato, ó, deixa eu voltar aqui, ele já tem uma sombra base aí de iluminação, né? Se você der um render, a iluminação é sempre de cima para baixo, então
essa sombra já vai combinar bastante aí para o que você tá fazendo aqui. Se não fosse servir essa sombra, você teria que baixar ela em PSD e tirar ela sem a sombra lá depois no arquivo. Travou aí, mas tudo bem, não vou precisar mais de você. Então beleza, ó, minha fruta tá aqui, deixei ela aqui mais ou menos, mas só que depois eu vou melhorar essa sombra um pouco aí, tá? Vou lá nos meus arquivos novamente, vou pegar primeiro essa manga aqui, ela tá virada mais de frente, é enorme, ó. Olha como a sombra já se encaixa, né? Já tá pronto praticamente. Só vou dar um upzinho básico, bem leve, cara, bem leve. Colocar essa mais aqui na frente, ó, aqui do lado. E vou pegar uma outra manga que tá virada aqui. Diminuir aqui também. E ela vai ficar um pouquinho mais à frente aqui, ó. Deixar essas folhas aqui aparecendo da caixa, que fica bem bonitinho aqui, tá bem interessante. Lembrando que, ó, eu tô mantendo algumas informações, tá? Importantes aqui da caixa, ó, que ele tem vitamina C, que é um das copies que a gente tá usando aqui, ó, fruta de verdade e fonte de vitamina C. Então, tô mantendo, tá, a informação. E com suco de maçã, que é um misto, tá? Não é um suco puro de manga, ele é um misto de manga e maçã. Poderia até usar a maçã aqui, mas o foco é a manga. Apesar que dá pra usar a maçã aqui, né, papai? Pode até pesquisar lá, deixa eu ver no Envato aqui como é que tá. No esboço eu não usei, mas pode usar aqui, ó, maçã. Vou botar o acento, vem pra não. Ou Apple. Vamos ver que vai aparecer, com certeza. É bom uma partidazinha já, né? Queria uma menor, tá muito grande aqui, ó. Só uma banda da maçã, né? A metade dela. Pô, cara. Sério que não vai ter? Seria interessante, hein? Vou voltar lá, pegar aquela mesmo. Deixar ela em pezinho assim. Porque a sombra já tá aqui. Se eu virar, não vou ter sombra. Eu vou ter que fazer manual. Vai sair do padrão. Tá verde aqui, já não rola. Mas essa aqui até que fica legal. Renderizou aqui. Vou escolher uma posição aqui da maçã. Só até deixar ela mais. Pronto. Baixar em PNG. Salvar aqui na pasta. Joga lá no arquivo. E vamos colocar ela por aqui, tá? Em algum lugar, ó. Colocar aqui, ela aqui nesse cantinho, tá? Tá muito branca, né? Então, vou abrir o câmera raw aqui. Diminuir o branco aqui. Olha como já melhorou, né? Você tem que ter essa visão também, né? Não é porque vem pronto que não melhora. Vou tentar fazer o seguinte aqui, ó. Jogar ela entre uma manga e outra aqui, ó. Fica interessante. Aí. Olha aí. Ou eu posso fazer o seguinte, né? Joga essa manga da frente aqui pra cá. E essa maçã, vamos simular que ela tá mais lá próximo da caixa aqui, ó. Acho que ficou melhor, hein? Folhinhas aparecendo mais ali, ó. Interessante. Com suco de maçã. A manguinha recortada aqui. Deixa eu só subir um pouquinho mais ela aqui, ó. Isso. Muito bom. Tô achando grande só o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mesa, o suco e as frutas aqui, eu vou descer bem mais ela aqui, ó. Isso. Show de bola. Próximo passo aqui agora, deixa eu criar o grupo aqui, ó. Frutas. Ok. Abaixo da minha mesa, eu vou lá nos meus materiais e eu peguei aquele tabladozinho ali de mangas, né? Ó. Dá um enter aqui e vou colocar um desse lado, ó. O Envato ajuda demais nessa hora, ó. Deixa só a madeira dela aqui, ó. Ctrl J e vou jogar outra do outro lado aqui. Selecionar as duas aqui, ver uma posição melhor. Interessante aqui, hein? Madeirinha aparecendo aqui, certinho.
Olha que bacana já tá ficando, hein? Isso aqui, quando tiver ambientado tudo certinho, com os assets, né? Com os FX, fica perfeito, cara. Ctrl S para salvar. Aqui é o tablado. Opa. Ok, eu posso até criar um grupo aqui, né? Como composição, para diminuir. Composição central. Opa. Central. Centralizar tudo aqui já não rola, porque tem coisa que tem uma área maior de recorte aí. Então tudo bem, esse tablado aqui, só jogar ele um pouquinho, centralizar os dois aqui. Quase, hein? Manual mesmo aqui, ó. Deixar certinho aqui pra não ter problema, né? Ótimo, muito bom. Então vamos lá, próximo passo. Eu vou dar um saltozinho aqui agora pra... Lembrando, ó, vocês viram aí que eu não alterei basicamente cor de nada, né? A não ser da composição que eu precisava encaixar as coisas. Inclusive, olha como ficou encaixado. Nem parece que a gente montou ali, né? Uma composição lá atrás, ó. A sombra, tudo certinho aqui. Aqui eu não caprichei tanto porque realmente não ia aparecer. Mas olha só como ficou bom. Não dá pra nem ninguém falar que isso aqui não é real, né? Aí tem gente que acha que você... É nessa hora, papai, que você se diferencia. Tô falando bem como eu tô em casa aqui. Que você se diferencia dos demais. Enquanto os demais vai ver e vai achar que você pegou isso pronto. Ah, onde é que ele busca essas imagens? Ah, como que ele baixa isso? Não tem nada baixado, filho. É criatividade, é estudo, é praticar, é aflorar mesmo ali a criatividade e executar as ideias, tá? Senão você vai ficar sempre na mesma mermice e você não vai se diferenciar de ninguém. Essa é a diferença de quem busca sempre evoluir. Próximo passo aqui agora, turma. Vamos simular um sol aqui agora. Vou abrir primeiro aqui a minha composição, ferramenta B de pincel. Vou tirar essa... Eita, mudei, foi o ângulo aqui. Sem bronca. Mudei a perspectiva aqui. Um laranjinha aqui já puxando pro amarelo. Dá um toque no meio da tela. Opa, 100%, né? 0 aqui o atalho para 100. 100%, cria uma nova, deixa branco, dá um toque também, e agora Ctrl T e diminui essa central aqui, ó. Pronto, cria o grupo aqui, sol. A gente vai simular um sol aqui em cima, muda o blend para divisão, tá? Vamos aumentar esse sol aqui em cima, ó. Aumentei proporcional, né? E vou deixar ele com esse climazinho aqui branco mesmo aqui em cima. Olha que interessante. Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa camada aqui de luz do sol amarela. Vou jogar ela aqui em cima. Coloco em divisão. Porque aqui ela tá dentro do grupo que tá em divisão, né? Vou descer um pouco mais ela aqui. E vou diminuir a opacidade dela aqui, ó. 40%, 30%, 40%, 50%. Vou deixar 40%, tá? Porque ela vai dar aquele climazinho aqui de insolação, né? De insolação, perdão, na imagem, né? E olha só como já mudou o clima aqui. Parece que realmente tem uma luz de sol ali entrando de cima para baixo. Vou centralizar só ela aqui. Show de bola. O sol tá centralizado também. Tá certinho. Aqui o grupo vai ser Light Sun FX ou adicional, né? Adicional. É só a diferença que ele tá dando aqui na imagem. E agora vamos pular para nossa ambientação, pesquisa de cores padrão. Ultimamente eu tô virando bem fãzinho desse LUTzinho nativo do Photoshop. Eu acho que vocês já perceberam. Lá no canal no YouTube também eu uso bastante ele. É um LUT muito bom, tá? Principalmente para ambientação assim de imagem mais realista. Quando a gente coloca ele, olha o que ele faz. Ele dá uma coloração mais encorpada ali nos vermelhos e laranjas, tá? E também ele ajuda na saturação. Ele integra tudo e une a imagem numa composição só ali em questão de coloração, do color grading. Ele dá uma unificada em tudo. E eu acho bem interessante. Olha só como ele está unificando a coloração aqui de tudo. Então vou usar esse LUT. Deixa ele 100%. Não sei se eu vou alterar. Nem lembro como eu fiz lá no meu esboço. Próximo passo da ambientação. Cor sólida. Minha base que eu sempre começo é um azul mais escurinho.
coloco ele como diferença, 20%, sempre eu começo também em 20%, depois eu vou alterando se eu precisar. Sendo que ele deu uma cor secundária aqui, que eu não gostei tanto, vou deixar ele mais pro cinzazinho aqui, tá? Só mais criando essa sombrazinha aqui, ó, mais escurinha, ó, tá bem interessante agora. E agora, papai, curva para poder dar o up em tudo. Cria os pontos. Se você tá voando aqui alguma coisa que eu tô fazendo ainda, assista as outras aulas da Design Academy que você vai entender melhor sobre esse processo, tá? Eu sempre falo, assistam as aulas de acordo com a ordem que estão lá nos módulos, tá? Porque aí você vai entender melhor tudo que eu tô fazendo na última aula, porque eu já passei por aquela fase introdutória em outras aulas anteriores, tá? Então aqui agora eu vou aumentar um pouquinho os tons médios e os claros também. Olha isso, cara. Olha isso aqui, vou puxar os escuros pra cá, ó. Muito show, velho. Aumentar os tons escuros aqui pra dar essa esmaecida. Mas olha que qualidade tá ficando isso aqui, cara. Olha que flyer com vida. Até deu um save aqui. Não vou mexer mais nada aqui agora. FX Ambience. Isso aí é lá no final que a gente vai dar o pós, né? Ambience. Olha a diferença. Nossa, velho. Deu o upgrade aí no Fly, hein, velho. Depois a gente mexe mais aí, tá? Vamos lá. Ó, aqui, ó. Uma coisa que eu usei aqui que é interessante. Eu usei essas partículas aqui para dar aquela ideia de brilho, tá? Vindo ali da luz, né? E tipo, o ambiente rural, ele tem aquelas partículazinhas, fica pelo ar, aquela poeirinha, né? Aquela coisinha de árvore ali, aquela poeirinha das árvores que tá caindo. Então utilizei aqui, já que tá bem direcional aqui a luz, vamos jogar para dentro da nossa composição aqui. Vamos mudar o blend aqui para divisão e olha que interessante ficou aqui, ó. Deu justamente isso que eu tô falando, aquela ideiazinha de poeirinha ali da natureza, né? Junto com a luz do sol. Aqui agora eu vou criar uma máscara, ferramenta B de pincel, pra gente dar uma suavizada aqui embaixo, ó. Tá em 100? Tá. Só suavizar aqui, tem que ser preto, né? Pra apagar, ó. Essa partezinha aqui tava bem bruta aqui, a rigidez do recorte. Então aqui vou nomear como partículas. E aqui, ó, pessoal, tem uma ferramenta, como a gente falou que isso aqui, a ideia é uma fotografia do produto. Então a fotografia com o sol, o que é que ele tem? Aquele brilho de lente. E o Photoshop ajuda a gente para poder criar essa composição aqui, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma cor sólida, tá? Deixar ela preta aqui. Transforma ela, rasteriza ela, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui em filtro, tem a opção aqui, renderização, deixa eu ver. Renderização e tem reflexo de flash. E aqui a gente vai utilizar justamente esse reflexo aqui, ó. Posicionar ele aqui, dar um OK. E a gente criou aqui. E eu vou mudar o blend agora para divisão. Porque a gente vai pegar esse elemento aqui e a gente vai posicionar ele mais ou menos aqui, ó, para dar esse brilho de lente aqui, ó. E simular realmente uma fotografia real. Lembrando que eu não estou utilizando aquela parte brilhosa aqui de cima, porque eu já tenho meu sol que eu fiz aqui, ó. Estou escondendo ela. Estou mantendo mais esse brilho de lente aqui. Sendo que aqui tem um recorte feio, ó, que é o fim da camada aqui, né? Então o que é que eu vou fazer, ó? Posicionar ele aqui. E vou dar uma suavizada aqui na máscara, tá? Ferramenta B de pincel. E dar uma suavizada aqui embaixo, mas deixa ela aqui aparecendo, tá? Brilho de lente. Ok. E acima do brilho de lente aqui, o que é que falta? Uma vinheta, né? Para dar aquele descansozinho visual. Vou fazer a vinheta de outra forma, sem fazer manual, para poder a gente dar uma variada aqui. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Primeiro eu vou abrir uma camada sólida preta também. Excluo essa máscara aqui. Vou vir aqui agora em seleção. Clico e seguro. Seleção em elipse. Clico aqui em cima. Seguro Shift para ela vir linear. E vou centralizar aqui, tá? Ó, uma dica também é se você manter pressionado, ó, tô com Shift pressionado, de segurar o espaço. Olha meu dedo aqui embaixo, ó. Eu consigo
mexer a base, né, da minha seleção. Isso é muito ruim, porque, tipo, quando eu não sabia isso, o que é que eu fazia, ó? Putz, tá vendo ali em cima que tá cortado, ó? Eu dizia, caramba, aí voltava tudo e tentava achar uma posição ideal lá de novo e vim fazer a seleção. Então eu seguro o Alt aqui, o espaço, e eu vou centralizar aqui, ó. Centralizei. Beleza? Soltei. Crio a máscara. Inverto a máscara, Ctrl I. E agora eu venho aqui em difusão, ó. E aumento bem aqui pra gente criar a nossa vinheta, tá? Diminuo a opacidade aqui agora. Ó. Mudo o tamanho dela aqui, eu vou aumentar, Ctrl T. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Botão direito, objeto inteligente, Ctrl T e vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Ó. Só pra dar aquela suavizadazinha. Mas ainda não tá legal. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu exagerei na difusão aqui, tá? Aí, sendo que agora eu posso aumentar só a máscara aqui também, ó. É uma solução, hein? Ó. Melhor, né? E vou ir ajustando aí aqui pro que eu preciso, né, ó. Boa. Agora sim, ó. Um descansozinho visual bem interessante. Bem leve, né? Dá pra não deixar muito forte aqui. Até na madeira aqui ficou interessante, ficou legal. Boa, turma. Vinheta. Ok. Aqui abaixo da vinheta, abaixo do brilho de lente, vou lá nos meus materiais e vou usar uns elementos aqui de frontais aqui, só para dar um desfoque aqui na frente e dar um realismo aqui nesse... Um upgrade, né, na verdade, nessa composição, ó. Matinhos aqui do lado esquerdo, mais aqui embaixo aparecendo, ó. Dá um desfoquezinho leve nele, desfoque gaussiano. Ó, já tá bom, 2.5 aí, ficou interessante. Sendo que esse verde aqui não tá encaixando bem, né? Dá uma câmera roll aqui, ó, Ctrl Shift A. E vai aqui em mistura de cores. E procura a matriz do verde aqui, ó. Saturação, luminância e matriz. Matriz do verde, e a gente vai deixar ele mais nessa tonalidade aqui que combina com... Olha só, já se encaixou, é isso. Muito melhor, né? Vou aumentar um pouquinho mais aqui para poder ter uma área mais... Agora, duplicar, Ctrl J, arrasta lá pro outro lado. Não vou inverter para não ficar linear demais, tá? Deixar assim, ó, posso até dar uma giradinha aqui para... Aí... Para não ficar uma coisa muito linear. Show de bola, Ctrl S. Salvar aqui. Interessante, hein, tu? Show demais, cara. Show demais. A composição tá ótima, excelente. A gente finalizar isso aqui vai ficar perfeito, velho. Aqui vai ser inferior. Plantas inferiores. Informações agora, turma. Texto. Já deixa centralizado, o tamanho aqui base que eu começo é sempre pequenininho. Vou escolher uma fonte aqui. Poppins. Poppins é bem interessante. Tem a bold, extra bold. Eu vou usar extra bold aqui para esse título. Vai ser a cópia fruta. Minúsculo aqui, né? Fruta de verdade. Vou aumentar aqui. Vou colocar ele para cima da vinheta aqui, para não ter problema com a opacidade. Vou escolher uma cor aqui de dentro do meu layout, né, para não sair do color grading. Vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Esse suco tá um pouquinho grande aqui, né? Dá pra baixar tudo aqui, ó, a composição. Vou baixar um pouquinho mais. Porque aqui eu vou só colocar a marca aqui da Del Valle. Então, ó, aqui já fica interessante. Ficou até melhor na composição assim, ó. Apareceu bem as plantas aí. Dá até pra baixar um pouquinho depois aqui, ó. O BG aqui. As árvores, tá? Ó. Pra aparecer mais o céu ali. A gente vai ter que aumentar aqui pra poder não pegar esse recorte, tá? Ou então abre o objeto inteligente, mas vou só aumentar aqui, ó. Interessante. Apareceu até mais o céu aí. Ficou melhor, né? Ficou legal. Boa. Próximo passo. Fruta de verdade. Ctrl J, dupliquei aqui o texto. Esse aqui eu já vou colocar, que é um texto secundário, né?
colocar um médio aqui ou um bold? Acho que vai rolar bold aqui, né? Vamos testar. Fruta de verdade e fonte de vitamina C. Sendo que essa aqui eu vou deixar em caixa alta, tá? Vou diminuir um pouquinho mais aqui. E quanto menor, que eu sempre faço, a dica que eu sempre digo a vocês e uso também, quanto menor, maior espaçamento entre as fontes, para tornar mais legível a leitura e dar um charme na diagramação, né? Centralizo os dois aqui e olha só que massa, velho. Show. Texto superior. Esse é aquele tipo de flyer que a gente complementa, né, a mensagem da imagem na legenda, né? Mas para rede social e também campanhas, né? Isso aqui serviria até de campanha, uma imagem de campanha para uma campanha que eles estejam fazendo, exemplo de mídia externa, né, de impresso, outdoors, panfletos não, né? Mais aquele, como é que chama? As placas de rua, placa de shopping, enfim, placa que vai entrar ali no estádio, sei lá, numa quadra poliesportiva, num estádio de futebol. Para tudo isso, essa imagem serviria. Quem sabe aí Del Valle não vê essa imagem aí e me contrata. Vamos lá, centralizar aqui. Essa é uma área, cara, que de verdade, se eu pudesse, eu já escolhi, né, claro, meu nicho para me especializar mais, assim. Hoje eu tô mais aberto porque eu tô dando aula para vocês. Mas se eu pudesse, eu me especializava mais em imagem, assim, publicitária, sabe, para campanhas. Dá bastante dinheiro, a galera que tem estúdio que trabalha só com esse tipo de manipulação de imagem, para você ter ideia da riqueza que é uma aula dessa, tá? Tem vários estúdios aí ganhando muito dinheiro com esse tipo de imagem e sequer, às vezes tem essa qualidade aqui. Pega muita coisa pronta, pré-pronta, vai montando e não tem uma qualidade dessa e vende por preços, assim, altíssimos. Vamos lá, vamos focar aqui que é nossa realidade. Então, acima da ambientação aqui, agora eu vou pegar a marca, tá? Vou pegar a marca que já tá aqui, da Del Valle, e vou colar ela aqui. Porque essa marca eu não achei ela na internet. Eu recortei aqui do próprio suco. Então, para não ir lá, abrir o suco, recortar, enfim. Marca bem simples. Ó, essa madeira aqui dá pra gente centralizar, né, velho? Deixa eu ver aqui, ó. Tablado, mesa. Centralizar essa... Vou ter que aumentar aqui. O toque do design, ele acaba aparecendo nessa hora aqui, né? Show. Ctrl S. Turma, composição é isso, cara. A composição é isso aqui. Olha só como... Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui. Olha só como aquela ideia aqui da partícula ficou interessante. Olha o brilho de lente aqui, tá dando aquele realismo, né, da imagem. Olha as frutas, todas com qualidade, né, por conta do envato, a sombra. Inclusive eu não fiz o up aqui da sombra, né, que eu ia colocar mais uma sombra de corpo ali. Não fiz, vamos lá fazer. Cadê? Composição central, frutas. Abaixo dela aqui vou criar uma camada em branco, coloco dentro do grupo. B de pincel, preto. Coloco aqui como multiplicação. Botão direito. Vou fechar aqui aí 10% de opacidade. E vou só criar mais uma sombrinha aqui de corpo, ó. Era isso aqui que eu ia fazer, turma. Para dar mais um realismo aqui dessas frutas, gerando uma sombra aqui maior. Aqui só um pouquinho mais. E ó, tudo certo. Agora sim, show de bola. Agora checkout, né? Então vamos ver o que dá para melhorar, o que dá para dar uma modificada, para poder dar um upgrade aqui. Uma coisa que eu tô achando um pouquinho estranha é essa cor desse céu aqui, né? Que ele já veio ali com... Vou dar um Ctrl Shift A aqui, um Camera Raw. Uma coloração meio que já trabalhada. Deixa eu vir aqui em matriz, nesses azuis aqui, água e azuis aqui, ó. Tentar deixar ele menos azul, né? Tá um azul meio que gritante ali. Ó, aqui já... Aí já ficou mais realista, né? Olha como já melhorou aqui, ó. Tava até meio que saturado aqui, né? Ó, melhorou pra caramba agora, hein? Show. As frutas, a posição tá ok. Tablado ali no fundo, tudo certo.
Fruta de verdade e fonte de vitamina C. Texto ok. Vamos ver a diagramação do texto aqui. Tá no centro. Ó, aquela regrinha que eu ensinei a vocês. A mesma distância da borda é a distância para a primeira informação visível, né? Então, ó, olhômetrozinho aqui. Se quiser, coloca uma reguinha. Só para você ter uma noção, ó. Mas acho que tá legal. É isso aí. Aqui embaixo a mesma coisa. A mesma distância da borda, a distância da primeira informação visual da logo, né? Vou aumentar só, subir só um pouquinho aqui. Show de bola. Tá no centro agora. Vamos à nossa ambientação agora aqui, ver o que é que dá pra chegar aqui, né, papai? Deixa eu vir aqui nesse cinzazinho e ver o que é que dá pra esmaecer aqui. Eu acho que não ficaria legal, mas assim tá interessante, ó. Aqui eu vou adicionar o seguinte, turma. Vou vir aqui em equilíbrio de cores. Vou vir aqui em realce, que é os tons mais claros. Vou deixar um pouquinho mais quente. Olha isso, cara. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui. Menos 10 na média aqui, ó. Muito bom. Se você quisesse deixar mais frio, ó, vim aqui e tirava um pouquinho vermelho, deixava mais ciano. Mas eu quero é isso aqui. Vou colocar um pouquinho de magenta pra ficar interessante. Show de bola, velho. Ó, tá, as cores bem vivas, chamando bem a atenção, passando a mensagem ali bem de fruta, né? De colorido, das cores cítricas. Então tá tudo bem interessante, turma. Cara, não tem muito o que fazer aqui. Deixa eu na curva aqui ver o que é que dá pra melhorar. Opa, gostei, hein? Tava muito clarão, agora ficou, ó. Mas quebra a vida aqui dessa parte. Deixa eu tentar puxar mais pra cá aqui, ó. Interessante. Esses pretos aqui, ó. Se escurece fica bom, mas tira aquele esmaecimento, né? Deixa eu tentar buscar aqui, ó. Opa! Quase, hein? Aqui fica muito forte, ó. Boa. Excelente. Vou tentar puxar mais pra cá. Deixar mais claro. Ctrl 0 aqui. Interessante. Tudo é teste, tá? A gente tem que... Por isso que é bom ficar até o final, ó, que é nessa hora aqui que a gente finaliza a parada. A gente dá o upgrade. Aqui tá legal. Tô na dúvida aqui dos tons médios. Tem que testar mesmo aqui, ó. Ó, aqui fica interessante. Cara, vou deixar aqui mesmo, tá? Não vou mexer muito nisso. Aqui eu vou fazer só o seguinte, ó, turma. Vou vir aqui nessa camada. Tô achando que ela tá um pouquinho vermelha. Então o que é que eu vou fazer aqui? Ctrl novamente. E eu vou tentar deixar ela mais na tonalidade mais amarela aqui. Isso. Agora sim. Vou voltar lá. Minha curva. E... Show de bola. Olha a diferença, hein? Olha a diferença. O brilho de lente aqui tá bem interessante, ó. Muito bom, turma. Muito bom de verdade, cara. Ctrl S, Ctrl Alt Shift E. Vamos finalizar aqui agora. Botão direito, converte em objeto inteligente. Opa, Ctrl Shift A, câmera roll. Aqui eu vou dar um up só nos detalhes, 20% de detalhe. E vou vir aqui em efeitos, ó. Colocar só um pouquinho de granulado, turma. Só para integrar tudo, né? Ó, um pouquinho só. 6% aí. Tá tranquilo. E olha só. Cara, pra mim tá excelente isso aqui. Muito bom, turma. Muito bom de verdade. Ó. 1h15 aí em média de aula.
for suficiente pra gente criar um flyer aí. Ó, 1h15 de aula foi o suficiente pra gente criar um flyer aí bem atrativo. Na verdade não é nem um flyer, né, papai? É uma composição, é uma manipulação de imagem. É isso que vai te diferenciar do seu concorrente, que vai chamar a atenção no mercado, tá? Existe uma lacuna muito grande aí para esse tipo de trabalho, que tem uma composição mais trabalhada. Enquanto as pessoas vão tentar te copiar achando que é fácil de fazer, mas olha o trabalho que tem por trás aqui. E só sabe quem tá ali praticando, quem tá estudando, quem tá buscando conhecimento. Beleza? Lembrando que a valorização sempre é de dentro para fora. Se você melhora a sua qualidade de trabalho, o mercado também te enxerga como um profissional melhor e tá ali mais aberto a te pagar um valor mais alto pelo seu trabalho, tá? Você vai ganhar muito valor do mercado com estudo e com prática. Então é isso, turma. Essa foi a primeira aula de 2022. Deixa teu comentário aqui embaixo, deixa teu feedback, coloca as estrelinhas também, avalia, que isso é importante demais para a comunidade. Se você assistiu essa aula até o final agora, faz um story assistindo a aula e marca lá Design Academy e marca também o meu perfil. Isso ajuda demais o crescimento da plataforma e a gente vai propagar essa ideia aqui, essa entrega, tudo isso que tem nessa plataforma para muita gente. Quando a gente valoriza o mercado, quando a gente muda o mercado, automaticamente tudo muda pra gente. Valorização, mais jobs, qualidade de clientes. Beleza? Então é isso, até a próxima aula, tamo junto. É nóis!